Olá, quarto ano. Vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje o conteúdo é lá na página 95, as primeiras expedições exploradoras. Então, aqui nessa página vai contar o motivo pelo qual Portugal não começou a explorar o Brasil assim logo de cara, né? Chegaram aqui em 1500, depois voltaram, continuaram seu trajeto para as Índias, né? Contornaram o continente africano e só depois de alguns anos que começou a vir as primeiras expedições exploradoras para o país. Então, a primeira expedição foi realizada em 1501 e foi comandada por Gaspar de Lemos, que tinha como objetivo reconhecer o litoral e descobrir riquezas a serem exploradas. Já em 1503, 2 anos depois, teve a segunda expedição, que teve o objetivo de verificar as riquezas da terra. Então, a primeira queria explorar o litoral e a segunda queria verificar as riquezas das terras e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. A madeira do pau-brasil foi a primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal. Então, acontecia da seguinte forma: eles colocavam feitorias no litoral, né? Então, vamos supor, cada cidade, cada capital seria ali uma feitoria. Então, foi daí que foi surgindo os primeiros povoados do Brasil também, até porque ficavam alguns portugueses aqui tomando conta dessa madeira para que os piratas, né, que são os franceses, os espanhóis e outros países, não roubassem a nossa madeira, né? As grandes expedições guarda-costas. Uma das medidas adotadas por Portugal foi proteger as terras conquistadas, né? Em 1516 e 1526, cujo objetivo era destruir as feitorias e fortes construções pelos franceses. Então, veja só, Portugal não estava nem aí para colonizar o Brasil, né? Eles só quiseram vir realmente porque estavam saqueando nossas riquezas. Então, os franceses já tinham mais familiaridade com os indígenas do que os próprios portugueses, né? Que lembram do Tratado de Tordesilhas, eles haviam dividido, né, em duas porções, né, o mundo leste e oeste. E a parte leste estava com Portugal. Mas só que Portugal não estava cuidando do Brasil, então eles estavam, né, saqueando nossas riquezas. Então foi aí que Portugal decidiu vir colocar essas expedições para poder tomar de conta da colônia, que no caso, né, veio se tornar o Brasil. O pau-brasil foi uma riqueza encontrada até então na terra. A árvore do pau-brasil existia em grande quantidade no litoral brasileiro. Ela era chamada pelos indígenas de Ibirapitanga, que na língua tupi quer dizer madeira vermelha. Então, os portugueses levaram o pau-brasil para ser vendido na Europa. Do pau-brasil se extraía a madeira de cor avermelhada, da qual tirava aquele pigmento para a fabricação de tecidos. Então, a primeira riqueza do nosso país, se alguém lhe perguntar, você tem que responder, foi o pau-brasil. E expedição colonizadora, né? Temos essas duas figuras aqui importantes, Martim Afonso e Diogo Álvares Correia, o famoso Caramuru. Então, esse rapaz aqui, ele é muito conhecido porque ele foi um dos primeiros, né, a se casar com uma indígena. Ele conviveu no meio dos índios e se casou com a indígena e teve a primeira filha brasileira. A primeira pessoa a nascer no Brasil foi desse homem aqui, desse português, com uma indígena, né? É o famoso Caramuru. Tem até o nome do tem até filmes, né, a respeito dele, e os índios chamavam ele de filho do trovão, porque uma vez ele pegou a espingarda, deu um tiro em alguma coisa lá, e todo mundo ficou apavorado, porque ninguém conhecia, né, arma de fogo, e foi aí que ficou conhecido como Caramuru, o Diogo Álvares, certo? Então leiam também essa página 98 para vocês
ter um pouco mais de informação e a gente comentar na aula do Zoom, tá bom? E, a expedição colonizadora parou nas terras que hoje fazem parte do litoral paulista e encontrou um pequeno povoado com 10 ou 12 casas. Nesse povoado moravam alguns portugueses e espanhóis que já viviam há algum tempo na terra em companhia dos índios, né, dos indígenas. Entre eles estavam o português melhor, João Ramalho. No dia 22 de janeiro de 1532, Martim Afonso fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, porque São Paulo era chamado de São Vicente. Depois é que teve a mudança para o nome de São Paulo. Né? Então foi aí a primeira vila do Brasil, os primeiros povoados, se dá por volta dessas grandes expedições, dessa fase de colonização. E a atividade vai ser na página 101, e aqueles que só acompanham pelo YouTube vão fazer a 101 e a 102, tá bom? E mais tarde a tia vai colocar as correções. Um cheiro e até mais.